Pessoal, vamos lá, aula 2 então, para a gente finalizar conceitos anatômicos e fisiológicos da cavidade abdominal. E essa aula especificamente, eu vou trazer algumas informações para vocês que são preciosíssimas no dia a dia de quem pretende evoluir como cirurgião. Chicão, mas muito precioso? Muito. Isso aqui que eu vou contar para vocês, a negada delira quando a gente traz esse tipo de elucidação destas questões anatômicas da cavidade abdominal. Calma que a gente já vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho primeiro do tipo de recobrimento do peritônio. Então, o peritônio é uma membrana serosa, vamos dizer assim, que de forma tridimensional recobre a parede abdominal, a face interna da parede abdominal, e a isso a gente dá o nome de peritônio de parede, peritônio parietal. E a gente tem o peritônio visceral, que esse é mais difícil de conseguir entender e enxergar. Mas o peritônio visceral é tudo que recobre víscera abdominal, ou seja, a membrana serosa do intestino, a serosa do estômago, os ligamentos gastroesplênico, ligamento hepático, hepático menor, todos os ligamentos da cavidade abdominal são membranas peritoneais, fazem parte do grande conjunto de peritônio visceral. Tudo bem? Então, o peritônio ele tem a sua face parietal, que é aquela que a gente conhece tradicionalmente, que é a que está grudada à musculatura abdominal, e tem a sua face visceral, que é a que está aderida às vísceras. O peritônio tem várias pregas, o peritônio tem várias inserções na cavidade abdominal. E essas pregas e inserções serão fundamentais para a gente poder entender o nosso procedimento de laparotomia. Falamos então na aula anterior sobre as divisões anatômicas topográficas da cavidade abdominal e agora nós vamos dividir cirurgicamente a cavidade abdominal em 4 segmentos a serem explorados. Antes disso então, vamos falar do tipo de revestimento da cavidade abdominal. Uma das particularidades do revestimento mesotelial, falei para vocês na outra aula, da onde vem o mesotélio. O mesotélio é um tipo de epitélio oriundo de que folheto embrionário? Lá do mesoderma, daquela cavidadezinha que se forma na neurula chamada celoma. O mesoderma é que dá origem ao revestimento mesotelial. O revestimento mesotelial tem como característica uma monocamada de células epiteliais. Chico, isso aqui é uma monocamada de são células. Gente, célula. Essa aqui eu esqueci. Essa aqui é célula. Lembrei. Célula também. Célula, beleza? Células, uma monocamada de células. Por baixo dessa monocamada de células, nós temos uma camada de tecido conectivo conjuntivo, que é o que dá arcabouço, que dá estrutura de sustentação a vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Característica importante para o cirurgião. Chico, mas por que eu preciso saber disso? Se não é só suturar e precisa saber, eu vou te explicar por quê. Olha tá vendo esse riozinho azul aqui? Desenhado em azul, esse riozinho azul representa vasos linfáticos. Para que serve um vaso linfático? Para fazer drenagem de líquido. Por que é importante entender essa disposição dos vasos linfáticos no tecido de conexão, no tecido conjuntivo que dá arcabouço às células, à monocamada celular de células mesoteliais. Todo líquido produzido pela cavidade abdominal será drenado, passará pelo processo de drenagem linfática, vai fazer esse caminho. Os vasos linfáticos são extremamente numerosos, todo o peritônio é riquissimamente irrigado por vasos sanguíneos e linfáticos, e esses linfáticos desembocam entre as células da monocamada.
Em uma situação clínica, em que eu tenho um processo inflamatório, em que existe o aumento da quantidade de proteína, aumento da densidade do líquido peritoneal. Vamos voltar lá nas nossas aulas de fisiologia. A quantidade de proteína aumenta a osmolaridade do líquido. O que ela vai fazer com a água do corpo? Retira a água do interstício e deposita na cavidade. Quem deveria controlar esse processo de acúmulo de líquido? Os vasos linfáticos, que desembocam no peritônio. O que está acontecendo na cavidade abdominal? Inflamação. Está retendo líquido, está puxando líquido porque aumentou a quantidade de proteína. O que acontece com os vasinhos linfáticos? Eles começam a ser ocluídos por fibrina, por microtrombos de fibrina. Então, eu tenho a capacidade de acúmulo de líquido aumentada em função do aumento das proteínas pró-inflamatórias, que têm maior capacidade de retenção de líquido porque interferem na osmolaridade. E, ao mesmo tempo, o sistema que seria responsável por drenar esse excesso de líquido começa a ficar comprometido, ocluído, tapado pela presença de trombos de fibrina. Então, a gente entender da histologia, nós termos a capacidade de compreender a estrutura tecidual do peritônio, nos permite lá na frente, quando a gente for falar de peritonite, entender como eu faço a abordagem terapêutica. Por que eu uso anti-inflamatório? Por que eu deixo uma fenda abdominal para drenagem de líquido? Chico, mas compensa deixar uma laparotomia, uma fenda numa laparotomia para poder fazer a drenagem do líquido? A gente tem que fazer isso porque não tem para onde drenar. Chico, mas o que tem deixar líquido na cavidade abdominal? Aí nós vamos ter que dar mais um passinho para o lado e lembrar das síndromes compartimentais. Todas as vezes que eu aumento a quantidade de líquido na cavidade abdominal, eu aumento a pressão intraabdominal. Se eu aumento a pressão intraabdominal, eu jogo líquido, pressão, para outras cavidades, para outros compartimentos corporais. Existe uma relação direta de aumento da pressão intraabdominal com a pressão intracraniana. Não pode aumentar muito a pressão intraabdominal. Tudo bem? Vocês conseguiram entender a importância? É só visualizar vaso linfático que desemboca pela monocamada. Qual a importância disso? Drenagem linfática. Por que tem que ter drenagem linfática? Para não aumentar a quantidade de líquido. Por que não pode aumentar a quantidade de líquido? Porque não pode aumentar a pressão. Por que não pode aumentar a pressão? Porque a gente interfere nos outros compartimentos corporais. Beleza? Então, é essa explicação, é disso que eu queria falar para vocês. Show? Show! E esses dois desenhos aqui embaixo? Agora que vem a cereja do bolo. Você está aí na sua clínica, parará, bonitão, né? A mocinha aí está com os clientes na recepção aguardando, você vai fazer uma OSH, ovário salpingo esterectomia, ou então OH, ovário esterectomia, como vocês prefiram classificar, né? Eu me perco nessas classificações modernas. Mas você está aí, você vai fazer uma OSH numa Yorkshirezinha, bonitinha, de uma cliente super top, extra team, maravilhosa, sua melhor cliente. Cirurgia eletiva, cachorra de 7 meses. Aí a proprietária é tão preocupada que ela te autorizou a fazer até ecocardiograma preventivo para essa anestesia. Então você teve a oportunidade de fazer hemograma, todas as provas bioquímicas, você fez coagulograma, pediu eletrocardiograma, raio-x de tórax e ecocardiograma. Todas as provas. Imagine a responsa de operar essa paciente. Mas o OSH é uma cirurgia simples, né? Todo mundo faz, a gente faz com os pés nas costas, né? Lembrem dos vasos sanguíneos, lembra da onde descende a artéria gonadal. A artéria gonadal sai direto da artéria aorta. Cadela morre com hemorragia de pedículo. Mas você está aí com a sua paciente, fez todo o TRTT, você comprou o beabá da cirurgia veterinária, aprendeu a fazer todo o nosso processo cirúrgico, assistiu o curso do Chico, blá, 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 tá tudo certinho, né? Maravilha, maravilha, tudo certinho. Aí, no meio da cirurgia, você já ligou o pedículo ovariano direito, faz a ligadura no pedículo ovariano esquerdo,
Quando você começa a querer mexer no corpo do útero, a cavidade abdominal começa a encher de sangue. Você enxuga e ela enche de sangue. Você enxuga e ela enche de sangue. O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Essa cachorra devia estar com Ehrlichia, eu não... Não, ela não está com Ehrlichia. Ela está tendo uma hemorragia de artéria ovariana e você não está conseguindo pensar. Por quê? Porque quando a gente fica estressado, o nosso cérebro volta a funcionar como funcionava com 5 anos de idade. É exatamente isso. Mas você que assistiu essa aula não vai ter problema para achar artéria ovariana. Sabe por quê? Porque o tio Chico vai te dar uma dica. Como que você faz quando você perde o pedículo ovariano? Eu sei porque eu já fui assim, tá? Você aumenta a incisão e começa a jogar compressa lá dentro, começa a suar e você começa a gritar com o seu auxiliar, pega a compressa, sei o quê, aumenta a anestesia. Eu já fui assim um dia, eu sei o que você passa no seu dia a dia na clínica. Você só precisa entender de anatomia para resolver esse problema. E eu vou te mostrar isso. Imaginemos que você não sabe qual dos 2 pedículos ovarianos está sangrando. A primeira manobra que você vai fazer é identificar este segmento, que é o segmento que sai do estômago e que se chama duodeno. Como eu acho o duodeno? Eu vou palpar o estômago. Você teve que ampliar a incisão, não tem jeito, tá? Aquela incisãozinha pequenininha, você não vai resolver nada. Então a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma boa incisão, aumenta a incisão. Acha o duodeno a partir do estômago. Como é que você identifica que você está no lugar certo? Porque você vai achar um órgão logo abaixo do duodeno chamado pâncreas. Você vai segurar com a sua mão direita o duodeno, vai levar o duodeno do seu lado do cirurgião, né? Ou seja, lado esquerdo, teoricamente, para o lado contralateral, e tudo que for junto com o duodeno, você esconde atrás do duodeno. Esta prega duodenal, ou seja, o duodeno se insere no reto peritônio, a gente chama de mesoduodeno. Mesoduodeno. Quando eu faço esse movimento, eu isolo todas as vísceras da cavidade abdominal. Vai restar para mim apenas a parede abdominal e logo atrás do rim, a artéria pulsante sangrante. Você põe uma pinça, aplica uma ligadura, liga para o tio Chico e fala, tio Chico, muito obrigado, você me salvou. Tudo bem? Porque vai ser só isso. Não, Chicão, não resolveu. Eu fiz essa manobra, ergui o duodeno, desloquei o mesoduodeno, olhei a minha ligadura lá na artéria ovariana direita e ela estava perfeita, não está sangrando. Provavelmente quem está sangrando é a artéria ovariana esquerda. Como eu faço para achar a artéria ovariana esquerda? Entupo tudo de compressa, faço qualquer movimento? Não. Nós vamos identificar o cólon descendente. Cólon descendente. Como eu acho o cólon descendente? Procure por fezes, procure por cocô. Achou cocô, você está no cólon descendente. Levanta o cólon. A prega que se forma chama-se mesocólon. Puxa para o seu lado, do lado direito para o lado esquerdo, todo o mesocólon. Esconde todas as vísceras atrás do mesocólon. O que restará? Você e a artéria ovariana esquerda. Não fica nenhuma víscera atrapalhando, não fica nenhuma víscera obstruindo a sua visualização. Aplica uma pinça, refaz a ligadura e corre para o abraço. Beleza? Chicão, a cavidade abdominal se resume somente a isso? Não. A gente tem outras segmentações e outras inserções peritoneais. Mas as que mais são importantes e que mais vão resolver o seu problema no dia a dia são essas duas, mesoduodeno e mesocólon. Beleza? Então agora a gente nessa aula conseguiu entender a importância do conhecimento histológico de como trabalha o nosso peritônio, de como é o revestimento mesotelial e conseguimos entender quais são as pregas reto-peritoneais, as pregas peritoneais que nos permitem sair de situações complexas
durante a cirurgia. Abração para vocês e até a próxima aula.